todos vocês. Uma das características da mentira é ela ser incoerente ou ela apresentar certos pontos contraditórios. Portanto, se nós queremos examinar qualquer ensino que nos é apresentado, se quisermos examinar esse ensino a fim de saber se devemos aceitá-lo ou rejeitá-lo, nós devemos analisar este ensino através da própria coerência ou consistência deste mesmo ensino. Nós devemos estar atentos a todos os aspectos deste ensino, de tal maneira que possamos pegar uma parte, portanto, deste ensino e comparar com outra. E há uma necessidade de haver coerência entre as partes constituintes desse ensinamento. Se em algum momento nós notarmos que há um choque ou há uma desconexão entre várias partes deste mesmo ensino, então nós temos que começar a duvidar deste ensinamento. E ao duvidar deste ensinamento, vamos procurar investigar mais sobre isso. E aí iremos descobrir se de facto este ensino vem de Deus ou não vem de Deus. Uma das questões que podemos analisar usando este princípio é a proposta que é apresentada por muitas igrejas evangélicas de que o domingo é dia do Senhor. Vamos lá tentar analisar um pouco, em termos de lógica do raciocínio humano, se isso procede. O domingo é dia do Senhor, é o que eles ensinam. Mas vamos analisar isto. Ora, para nós analisarmos essa questão, vamos usar a base sobre a qual foi instituído o dia do Senhor, que é o sábado, portanto, o sétimo dia. Quando Deus instituiu o sábado, foi em decorrência de alguma coisa que foi feito antes. Portanto, 6 dias, Deus usou os primeiros 6 dias da criação, trazendo, portanto, o mundo à existência, de todas as coisas que nele há, e a consequência disso, portanto, foi que no sétimo dia ele estabelece o sábado. Portanto, nós temos aqui um princípio de que o dia do sábado, ou o dia do repouso, que é o dia do Senhor, ele é instituído como resultado de algo que foi feito antes. Este é o princípio. Podemos até estender um pouco mais essa questão e afirmar o seguinte: submeter este ensino de que o domingo é o dia do Senhor à lei da causa e efeito. Portanto, existe aquilo que é a causa, que quando ela está ali, vai produzir o efeito. No caso concreto do sábado, o poder de Deus, que é o Evangelho, quando entrou em operação, produziu a criação do mundo em 6 dias. E esta seria a causa. E o efeito disso teria sido o sábado, a instituição do sábado no sétimo dia. Este é o princípio. E, portanto, logo, como é princípio, ele baseia-se nestes fatos. E ele não muda, porque uma vez que um facto ocorre, fica para sempre a verdade de que aquele facto ocorreu. A criação é um facto que não se pode negar até hoje. Olhamos para todos os lados à nossa volta, nós podemos encontrar várias coisas que foram criadas nos 6 dias, que, portanto, até hoje testificam de que, em algum momento no passado, Deus criou essas coisas. Isso é um facto eterno, não pode ser mudado. Logo, os princípios baseados nesse facto são igualmente eternos. Portanto, o princípio de que Deus instituiu o sábado como resultado da operação do Evangelho que se manifestou nas obras da criação, este é um princípio eterno, não pode ser mudado. Agora, vamos submeter o ensino de que o domingo é dia do Senhor a esse teste. Se ele passar, todos nós teremos que guardar o domingo. Se ele não passar, infelizmente, nós teremos que o descartar. O fato da maioria guardar o domingo não é prova de que ele seja um princípio bíblico ou venha de Deus. Olha, as coisas feitas pela maioria podem ser questionadas. Embora muitas pessoas dizem que não, a maioria sempre tem razão, como é que você agora quer ser só você e não está a ver que a maioria faz isto e faz aquilo. Não, as pessoas têm que analisar um pouco mais a fundo as questões. Porque se nós formos analisar bem isto, é que sempre, mas sempre, a maioria foi controlada por uma minoria. A maioria nunca fez as coisas por si mesma.
Se a gente vê a maioria fazer uma determinada coisa, temos que procurar por detrás daquela maioria que há uma pequena minoria, há um pequeno grupo de pessoas que está a manipular esta maioria. Portanto, a ideia de que a maioria, só porque faz uma coisa, essa coisa fica certa, não procede. Não procede. Porque a maioria, muitas vezes, é controlada por uma minoria. O fato da maioria das igrejas hoje guardar o domingo não é prova de que o domingo é dia do Senhor. Mais a mais, nós podemos submeter esse ensinamento do domingo ao teste que acabei de apresentar agora. Ora, o domingo é o primeiro dia da semana. Primeiro dia da semana. Querendo analisar que este domingo seja o dia do Senhor, com base no princípio de que Deus, quando instituiu o seu dia, ele antes teria feito alguma coisa. A gente pergunta o que Deus fez antes do primeiro dia para que no primeiro dia da semana seja dia de descanso. É o primeiro dia. O domingo é o primeiro dia. Ora, antes do primeiro dia não há nada em termos de tempo. Logo, não havendo nada em termos de tempo antes do primeiro dia, não pode ter sido feito nada antes do primeiro dia. Agora, se não se fez nada antes do primeiro dia, como é que então este primeiro dia é dia de descanso? Como é que o primeiro dia da semana é dia de descanso? Tendo em conta que, quando Deus instituiu o sétimo dia como dia de repouso, ele fez com base de que antes, ou nos dias anteriores, que são 6 dias antes, ele teria feito alguma obra. Deus criou o mundo em 6 dias, no sétimo dia descansou. Agora, querendo considerar a possibilidade do primeiro dia da semana, que é o domingo, ser o dia do descanso, o dia do Senhor, a gente questiona, o que Deus fez antes desse dia, para que de fato o primeiro dia seja o dia de descanso? Deus não fez nada simplesmente porque não houve tempo para que Deus fizesse alguma coisa. Logo, este ensinamento, por si só, é contraditório e não tem nenhuma base de sustentabilidade que é para a gente crer nele. Ele não satisfaz a razão do raciocínio humano. Não satisfaz. Por isso, acreditar que o domingo é dia do Senhor é algo muito estranho, mas é mais estranho ainda pelo facto de a maioria acreditar nesta mentira. E isso deve nos chamar a atenção de que por detrás disto existe uma força sobrenatural que não é do bem, que é o próprio Lúcifer, que usa da hipnose para fazer as pessoas acreditarem numa mentira e achando que é verdade. Satanás, através da hipnose, convence as pessoas de que o primeiro dia, que é o domingo, é dia de descanso, portanto é dia do Senhor. Mas se nós analisarmos este ensinamento com base naquilo que são os princípios que devem nortear a racionalidade humana, esse ensino cai por terra. E não é difícil fazer isto. Mas porque a hipnose está lá, embriaga as pessoas ficam no terreno encantado de Satanás, acabam acreditando nesta mentira e depois são levadas, portanto, por caminhos que eles mesmos nem entendem. Portanto, a intenção aqui não é de ofender as pessoas que guardam, que santificam o domingo, a intenção não é essa, mas a intenção é alertar as pessoas para terem cuidado com as crenças que eles tanto acreditam e procurar a base bíblica para isso. E ainda que alguém apresente alguns argumentos ou algumas teorias e usar algumas partes da Bíblia para sustentar isso, nós devemos questionar esse ensinamento através da racionalidade ou da coerência ou da consistência desse ensino. Porque Deus, sim, Ele é um Deus sobrenatural, está acima de nós, mas Ele lida conosco de tal maneira que nós possamos entendê-lo, a fim de que efetivamente possamos adorá-lo em espírito e em verdade, dentro do uso da nossa liberdade de escolha. Deus não nos coage, Deus não nos obriga, Ele cria todo o ambiente necessário para que então nós possamos fazer o exercício dessa escolha, para que então, na liberdade que Ele nos concede, possamos adorá-lo de forma livre. Portanto, irmãos, essa é a questão que eu queria trazer para a meditação neste momento.